Bom dia pessoal, bom dia! Na live de hoje a gente vai falar sobre pontos de conflito. Ontem nós conversamos sobre storytelling e lá no meio do storytelling, o que é storytelling? As histórias que você narra para fazer a conexão emocional com seu cliente de uma forma intencional, ilustrando, dando exemplos, bom dia, bom dia! Em apresentações, palestras, né, diversas ações de marketing, enfim. E em algum momento da transmissão de ontem eu falei sobre o ponto de conflito. E alguém me perguntou, me explica mais sobre o ponto de conflito, eu devo fazer ponto de conflito? Então deixa eu colocar aqui, fixar pontos de conflito na comunicação, o que é isso, como fazer pontos de conflito na comunicação. Aí a gente já resgata os pontos principais de ontem para você vender com alta performance, né, com maestria. Então deixa eu posicionar aqui, já fixei ali, ponto de conflito, vamos lá. Então assim, a gente tá falando de você contar histórias, né, isso aqui são técnicas de dicção, de oratória, bom dia, técnicas de dicção, oratória, a respeito da sua conexão emocional com o seu cliente, contar histórias, narrar histórias para quê? Resumo de ontem, para fazer as pessoas se conectarem a uma imaginação. Tudo que envolve a imaginação ativa os sentidos, ativa a biodinâmica do organismo e faz com que as pessoas entrem na emoção, no jogo da emoção junto com você, e logo elas se sentem mais confiantes, mais seguras. Isso tudo acontece em nível subliminar, não é racional, é realmente subconsciente. Logo, as pessoas, elas conectam emocionalmente contigo, elas criam mais confiança e compram também, porque elas se sentem mais seguras com o rapport que você consegue estabelecer com ela. Isso através de vários gatilhos mentais, várias técnicas, e a mais poderosa de todas são os storytellings, as narrativas, as histórias contadas dentro do contexto da minha palestra, da minha venda, né? Bem, e aí, no meio de uma narrativa, tem aquele ponto de conflito. O que seria o ponto de conflito, tá? Para que a narrativa, para que o storytelling seja, assim, turbinado, potencial. Ponto de conflito, primeiro, ele diz sobre um inimigo comum que eu tenho, que a sociedade também tem, e que a gente juntos lutamos através de uma bandeira, através de uma causa, do propósito da empresa, junto com aquele cliente. Então, você vai realizar o sonho daquele cliente, resolver as dores dele, porque você está batalhando junto com ele. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, tá? Você é um nutricionista e aí você tem um inimigo comum junto com o seu público, que é a obesidade. Ok, vocês vão trabalhar em cima disso para combater essa obesidade através dos seus produtos, seus serviços, sua metodologia, bom dia. Então, você vai utilizar esse inimigo comum para gerar um ponto de conflito, usando a sua narrativa, usando o seu storytelling. Então, é aquela pessoa que era tinha 120 quilos e emagreceu para 70. Então, o ponto o clímax, né, o ponto de conflito era a depressão máxima daquela pessoa, era a questão de problemas de saúde, né? Então, você vai aliar esse inimigo comum com o nível máximo de estresse, de dor que tem o seu cliente. Isso é o ponto de conflito. E você tem que chegar nesse ponto de conflito para gerar tensão, tá? Essa tensão que é necessária para as pessoas entenderem o impacto emocional que tem a tua narrativa, a importância do teu serviço, do teu produto diante daquele público, diante daquele contexto que você está colocando. Então, os pontos de conflito, eles referem-se, né, a momentos da narrativa em que surgem os desafios, os obstáculos, os problemas, que eles precisam serem superados. E é legal você notar isso antes de começar a sua palestra, antes de você treinar isso. Fazer vídeos, fazer posts, fazer histórias aí nas suas redes sociais, elencando essas objeções, elencando esses pontos de conflitos, para que você não esqueça de mapeá-los dentro da sua história, né? Então, o que seria um ponto de conflito, por exemplo, aqui sobre o nosso argumento de hoje, storytelling. Estou falando de storytelling. Eu abro um vídeo e aí eu não engajo, né? E aí você não vende, e aí você faz mais o mesmo, você só produz para as redes sociais, mas você não tem resultado. É o que a maioria das empresas falam, os clientes falam assim para mim, tô cansado, né? Então não vendo, não tenho tempo de fazer. São pontos de equilíbrio. Eu poderia aprofundar, mas por quê? O que isso te traz? Isso te traz mais escassez, te traz mais depressão, te traz mais frustração, não aguento mais, né? Então, você pode utilizar essas dores, essas situações, para criar um interesse comum, para a pessoa sentir de uma forma, no lugar de reciprocidade, né? A reciprocidade, lembra que é um gatilho mental junto com a empatia. Então, quando você desperta essa questão, você tá sendo recíproco com a pessoa. Olha, eu entendo o que você passa, eu estou no seu lugar, né? Se você é um
um educador financeiro, né? Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua situação. Legal. Vamos dar mais exemplos de ponto de equilíbrio, tá? No contexto do storytelling. Eu tô fazendo uma palestra sobre, vamos dizer, um cliente está enfrentando uma dificuldade com a sua gestão do seu negócio, né? Por exemplo, ele tem uma clínica estética. Então, qual é o conflito? Qual seria o conflito, tá? O cliente, ele não consegue atrair novos clientes, ele não consegue preencher a agenda, ele está preocupado com a sustentabilidade do negócio. Esse poderia ser um ponto de conflito, tá? Então, o storytelling que eu vou usar, a narrativa que eu vou usar vai resolver essa questão. Como que eu vou solucionar isso na minha fala, na minha palestra, na minha venda? Eu vou apresentar implementações de um novo sistema de brand, por exemplo, né? Ou de serviço, ou de plataforma, ou de software que ajudou a reverter essa situação. E eu vou contar uma história de reversão, né? Eu tenho um cliente que passou pela mesma situação que você, né? Ele tinha um problema assim, assim, assado, vê se não é parecido. Ele usou tal metodologia, ele usou tal processo e deu certo, né? Então você vai conectar uma realidade, uma história recíproca, uma história que entende a dor do seu cliente com uma solução, tá? Isso é muito importante citar, porque quando eu penso em contar histórias, o objetivo é sim levar a imaginação e fazer a conexão emocional. Mas se eu tenho esse ponto de conflito, a minha venda ela acontece mais. E ontem, quando eu falei joga sal na dor, na ferida, é sobre isso. É sobre a gente pensar que a gente tem que contar na narrativa um ponto de conflito. E o ponto de conflito ele é tão importante que num pitch de vendas eu também tenho que colocá-lo. Ainda que o pitch de venda seja de 30 segundos num elevador. Eu encontro uma pessoa lá e vou falar, tudo bom? Eu sou fulano de tal, eu faço tal coisa, tenho tantos anos de mercado e eu trabalho com o quê? Eu trabalho com ponto de conflito. Eu trabalho ajudando as pessoas a terem mais qualidade de vida através do esporte, através da saúde alimentar, através do lazer. Eu trabalho gerando eficiência para as empresas nos processos de fiscalização, de contabilidade, porque eu tenho uma plataforma assim, assim, assado. Aí você complementa com a sua solução, com a sua prática, né? Mas o ponto de conflito, ele sempre está antes da solução. Ele vai introduzir o seu produto e o seu serviço, porque aí a venda acontece naturalmente. No final você não precisa dizer, você faz o quê? Eu vendo software. Ok, eu vendo software. Mas né? É só mais um no mercado. Não. Você tem que botar o valor na frente do produto, o valor na frente do preço, aquela questão que a gente tanto fala de ativar a percepção de valor. Então, a pessoa... Então, vamos pensar que você tem um cliente aí, tá? Que ele tem uma resistência à mudança. Então, você tem um cliente, ou você mesmo, tá? É uma empresa que está introduzindo novas tecnologias ou métodos e o conflito, tá? Aí o conflito do seu cliente. Por isso que a gente sempre fala, entender a dor do cliente é o ponto básico para qualquer venda e para qualquer sucesso de marketing. Aí o conflito do seu cliente é a sua equipe, ela tá relutante para adotar essas tecnologias. A gente passa isso direto quando a gente vai implantar CRMs, né? Quando a gente vai implantar softwares, plataformas de times de vendas para começar a trabalhar com leads, você não tem ideia o quanto de resistência que a gente enfrenta. Então, isso é real, tá? Não só na área da comunicação, na área das vendas, mas em todas as áreas. Qual vai ser a solução? Mostrar como que a perseverança, no caso, né? Mostrar como, através de exemplos, talvez, através de narrativas, justamente de storytelling, mas mostrar como a perseverança e a educação da equipe levam outras pessoas, outras empresas, outras marcas a adotarem processos bem-sucedidos e terem resultados positivos. Né? Então, você vai mostrar os dados, você vai mostrar os resultados, você vai organizar uma espécie de treinamento, de palestra para mostrar isso aí, tá? Você tem uma concorrência intensa, vamos dizer, tá? Você tem uma concorrência intensa. Então, a tua marca, ela tá competindo no mercado saturadíssimo, que é bastante normal e a gente encontra aqui também todos os dias. Então, qual é o conflito? As marcas concorrentes oferecem preços mais baixos, prostituem o seu segmento e você está perdendo clientes. Qual é a solução, né? Qual seria a solução? Você como vendedor de um produto, de um serviço, detalhar de forma estratégica como que o brand, no caso, se a solução é marketing, um exemplo, né? Dá um diferencial de qualidade, ativa e te coloca na frente, na vanguarda da concorrência, reposicionando a marca e reconquistando novos clientes. Seria um exemplo, né? Então, você vai trabalhar sempre em cima daquela dor. Isso é o ponto de conflito. Ali, na prática, como é que eu entendo quais são as dores do meu cliente? Eu tenho uma massa,
né, que tem dores diversificadas. No marketing a gente chama de objeção, tá? Objeções, aquilo que faz o seu cliente não te comprar. Bom dia! No marketing, para o marketing, objeção é ouro. Objeção é algo muito valioso, é algo muito importante, tá? Então vamos supor que você tem um cliente, ou você, na sua empresa, tem limitações de recursos, tá? Você quer fazer uma campanha de marketing, também acontece aqui no nosso dia a dia, por isso que eu tô citando esse caso que tá me vindo, né? O briefei aqui para conversar. E a sua empresa tem um orçamento limitado, tá? É uma objeção. Isso é uma objeção. Isso é uma dor. Isso é um ponto de dificuldade das empresas, um inimigo comum da sociedade que o seu negócio resolve, que o meu negócio, no caso, né? Então, qual seria o conflito do cliente aqui? As restrições financeiras que ameaçam o sucesso da companhia. Logo, o círculo virtuoso de vendas, né? E aí, qual seria a resolução? Se eu sei isso, se eu entendo essa objeção do meu cliente, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar para o meu cliente, eu tenho que quebrar essa objeção. Através de palestras, através de narrativas, através de storytellings, através de vídeos. Eu tenho que quebrar essa narrativa e demonstrar para o meu cliente que eu tenho uma criatividade, né? Que a criatividade pode trazer recursos para ele, projetos, enfim, que permitem atingir os objetivos. Ontem mesmo eu estava com um cliente num café, fazendo uma consultoria, e a gente estava falando sobre isso. O teu objetivo, o teu ideal seria fazer tal coisa. Ah, mas a gente não tem orçamento. Tá, mas tu já pensou que tu tem, e eu conhecendo a empresa, né? Tu lembra aquele plano de negócio, aquele campus que a gente fez de negócio, que a gente organizou os parceiros? Tu não lembra que tu me falou que tem um parceiro que mexe com isso, que pode te ajudar? Ah, é verdade, mas como? Vamos desenhar um projeto de ganha-ganha que eu tenho certeza que vai dar jogo, porque você entra com algo que você consegue alcançar, né, uma parte do serviço, outra pessoa, outro parceiro com outra parte, e aí você não precisa contratar, você não precisa ter recursos financeiros, né, mas você tem a experiência que conta. Então, a criatividade, nesse caso, quebrou a objeção, tá? Isso acontece direto, né? Nós aqui da área do marketing, a gente sabe que o marketing é criatividade, então a gente está sempre olhando para múltiplas possibilidades para poder executar os projetos que a gente não dá conta, porque a gente não quer se limitar no financeiro. Então, seria uma forma, vamos fazer o projeto? Vamos, legal, quebrei a objeção, seguimos, o cliente ainda ficou faceiro, né? Então, às vezes você consegue, muitas vezes, na maioria dos casos, inclusive, você consegue quebrar a objeção. Ah, minha objeção é preço, a objeção do seu cliente é preço. Tá, ok, eu não vou reduzir o valor porque eu não quero me prostituir, eu não quero eu tô no nível que eu tenho, eu entendo as minhas necessidades, eu não quero te entregar menos, eu preciso manter a qualidade e meu compromisso contigo. Vamos fazer o seguinte, a gente diminui o escopo, né, para depois ali na frente para uma próxima etapa, a gente parcela, né, então formas você pode organizar para quebrar as objeções do cliente. Por isso que no marketing nós chamamos de organização de objeções como ouro, o maior ativo do marketing, porque isso gera conteúdos para você. Agora, o que deve acontecer é realmente você ter uma cultura de captar objeções, né? E isso falta nas empresas. Então, quando você está lá utilizando um CRM, a maioria dos CRMs são conectados com marketing. Quando você tira o cliente ali da frente, gente, CRM é plataforma de relacionamento com o cliente, tá? A gente tem muitas transmissões sobre isso e é um jogo que torna o seu negócio profissional, tá? Então, você tá lá, você tá com o cliente dentro da sua plataforma de relacionamento, né? E aí, ele tá dentro ali, ele aparece no seu painel, no seu dashboard, nos seus funis, porque você tá trabalhando ele. Aí, chega um determinado momento, ele chega no último nível lá, na última etapa, na última fase, que é da compra mesmo, da negociação, da compra, e o cliente decidiu não fazer, não fechar. De toda forma, ele não quer fechar. Ele não vai sair da sua base de CRM, tá? Mas ele vai sair do seu dashboard, da sua área de trabalho naquele momento. Quando ele sai, a maioria ou ele sai porque ele comprou, ou ele sai porque ele desistiu da compra. A maioria dos softwares, eles perguntam, eles questionam por que o cliente não comprou, né? O bom vendedor, ele vai mapear. O bom vendedor, ele vai gerar dados para a plataforma de gestão. Ele vai fazer gestão junto com a equipe de marketing, junto com a sua equipe comercial. Então, ele vai notar, ainda que as objeções sempre sejam as mesmas, né? Ah, é sempre a mesma coisa, é caro, não quero. No momento, anota, marca, né? Essas plataformas, é só você dar um clique, né? Escolher a objeção ou criar outros, tá? É muito simples, isso vai gerar dados, vai gerar relatórios. Então, você está diante de uma plateia, se você faz uma pesquisa antes, fazer uma palestra, você faz uma pesquisa antes sobre o que o mercado espera daquele momento, o que vai acontecer?
você vai poder falar com a massa, né? Ou generalizar de uma forma que atenda o máximo de pessoas. Então, entender, isso a gente chama de estudo de persona. Entender a personalidade, entender o comportamento, entender os interesses de quem tá ali, faz a diferença total para você criar essas narrativas e conectar emocionalmente com as necessidades daquele seu cliente. Isso ativa muitas vendas. Aline, isso tudo é comportamento, é linguagem, é empírico, é intangível, né? Então, é técnica de venda? É técnica de venda. Faz diferença, faz. Deixa de ser tangível quando você faz gestão. Essa é a questão. Então, quando a gente faz marketing, quando a gente trabalha estratégia de vendas, isso aqui é um insightzinho, gente. Um insightzinho que você deve pegar e levar para dentro do seu time de vendas, levar para o seu marketing, questionar as pessoas que fazem, ou você mesmo, que é a sua empresa, começar a botar um post-it ali, pontos de conflito nas narrativas, storytelling, e deixa um post-it ali pendurado para você, cada vez que for abrir uma câmera, cada vez que for falar com o cliente, lembrar daqueles itens, até que vira hábito você mencionar esses exemplos, né? De toda forma, cada insight aqui faz você evoluir bastante e se distinguir bastante diante da concorrência. Então, trabalhando esses pontos de conflito, essas narrativas, essa storytelling, você começa a despertar um olhar sobre gestão, sobre qualidade, sobre alta performance em todo o seu processo. Os gatilhos mentais fazem bons vendedores porque fazem líderes. O storytelling faz bons vendedores porque fazem líderes. Eu estou passando conhecimento através de exemplos. Eu estou passando conhecimento me conectando emocionalmente com o meu cliente. Isso torna as pessoas líderes. Isso vende muito. A diferença é entre numa crise você vender e outra pessoa não, né? Então você pode até ter um sistema, uma startup, por exemplo, né? Que vende em quantidade, utilizando tecnologia de tráfego, enfim. Só que se você tem esse contexto de falar, de liderar, né? Você faz o quê? Você se destaca. E você se destacando, você consegue ir para próximos níveis. Só assim você consegue organizar, né? Então, e é muito interessante porque eu, como pessoa, vou evoluindo na minha profissão, na minha jornada de comunicação, vou me desafiando ao improviso todos os dias e vou percebendo que eu ganho mais. Cada vez eu ganho mais, né? E não é porque eu faço diferente do que eu fazia antes, é porque a minha comunicação tá diferente, meu comportamento tá diferente, minha postura tá diferente. Eu passo a todos os dias desenvolver e aprimorar esses gatilhos. E isso faz com que as pessoas confiem em mim, tenham segurança e cada vez eu vendo mais, naturalmente, né? Então, antigamente eu era insegura, né? Pensa que eu tenho meu negócio há 20 anos, mas eu sempre estudei muito. Hoje eu sei mais que há 20 anos atrás, óbvio, mas não que eu não fosse qualificada quando eu comecei, né? Eu já tinha minha formação, né? Mas o que mudou? O que mudou a chave? Por que quando a gente é jovem, às vezes a gente tá começando, a gente não tem aquela experiência, a gente tem dificuldade em ganhar dinheiro? Porque a gente fica tímido, retraído, e isso reverbera no nosso comportamento, na nossa imagem, e o posicionamento é tudo. A forma como você fala, a forma como você conta suas histórias, a forma como você se conecta com o mercado, diz sobre quem você é naquele momento, diz sobre a sua confiança e segurança. E as pessoas, eu volto a dizer isso e falo todos os dias, elas compram de pessoas com que elas confiam, com que elas se sentem seguras, né? Então, gente, pra gente encerrar, por que os pontos de conflito são importantes, né? Vamos fazer um resumo aqui pra gente encerrar a transmissão de hoje e voltar amanhã, né? Primeiro ponto, engajamento. Segundo ponto, empatia. Terceiro ponto, lição, tá? Esses são os pontos principais, né? Que fazem a conexão emocional acontecer. Então, o engajamento, o ponto de conflito, ele mantém teu público envolvido, sim, tá? Porque eles querem saber o problema, eles ficam curiosos e eles se sentem no lugar, né? Que é o tal da reciprocidade que a gente falou há pouco. A empatia, ela coloca a pessoa que tá falando ali, embora ela seja autoridade na fala naquele momento, professor naquele momento, coloca a pessoa numa zona de humildade, no sentido, tá, esse lugar é de todos, né? Então o personagem se coloca no lugar, o personagem, seja ele o próprio personagem, o próprio palestrante, ou seja ele um personagem fictício, ou um personagem real que ele tá usando como exemplo, coloca esses personagens numa situação apresentada, possível de ser real, possível de estar na vida de quem está assistindo, né? Então também cria essa conexão emocional mais forte. E, por fim,
é uma lição, uma lição de exemplo, porque a resolução do conflito geralmente contém, e deveria conter pelo menos, uma mensagem central, tornando aquela história mais memorável, impactante e, sobretudo, como a gente falou ontem, exemplo de inspiração, tá? Então, em resumo, bom dia, os pontos de conflito, eles são esses momentos críticos, tá? Que eu devo aprofundar a minha palestra, minha plateia, entendendo qual é a dor do meu cliente, entendendo quais são os desafios dele, o problema dele, e que depois eu vou demonstrar uma solução, e eu vou fazer isso contando histórias, contando exemplos, tá? Se eu faço isso, eu crio essa conexão com o meu cliente e eu me torno mais líder do meu lugar de fala. Eu me torno mais imponente no meu lugar de fala, porque eu tô ativando vários gatilhos mentais. E eu tô fazendo uma comunicação mais assertiva e eu tô vendendo mais, com certeza, tá? Então, às vezes, você conversa com o cliente, acabou a reunião, você sai com aquele sentimento, não sei se eu convenci, né? Por quê? Porque tu fica com aquele sentimento, acho que o cliente não me comprou, acho que ele... Às vezes você tá tão inspirado com o projeto, às vezes você tem tanta certeza que a sua solução vai mudar a vida da pessoa, vai mexer com os sonhos dela, mas ela não entendeu. Às vezes você tem uma solução e diz, se a pessoa fizer isso, ela vai ganhar muito dinheiro, se a pessoa fazer isso, ela vai se transformar, ela vai ir para outro nível, ela não tá entendendo, ela não tá enxergando, você tá mais empolgado do que ela. O que aconteceu ali? Você não conseguiu passar a percepção de valor, né? Você sabe o que a pessoa quer, você sabe que você tem a solução, mas a pessoa não te comprou por uma objeção, que às vezes é preço, às vezes é uma objeção que você sabe que é muito aquém da entrega, né? E aí, faltou a percepção de valor. Então, essas narrativas de storytelling com ponto, com ápice de conflito, faz com que essa percepção de valor aconteça de uma forma mais fácil, de uma forma mais com maestria, né? E aí, acontece sim uma probabilidade muito maior da pessoa entender o que você está falando, de fato, né? Você não está falando blá, 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 blá. Você está falando A, B, C, a pessoa está entendendo né? Então... a gente tem que alinhar a comunicação. A comunicação assertiva, ela alinha a mensagem do receptor com o entendimento do emissor, né? Ela alinha a mensagem que o emissor quer passar com o entendimento do receptor. Por isso que a gente fala, cuidado, advogado, economista, não fala tão técnico, tão tecnês, né? Então, essas conexões emocionais, esses storytellings, ou seja, essas histórias narradas com pontos de conflito, eles falam de uma linguagem universal, onde a pessoa vai pensar, vai sentir, vai emotizar, vai imaginar. E isso é a linguagem que toca o coração de todos. E essa é a linguagem universal. A linguagem da emoção, essa é a linguagem universal. É essa linguagem que faz vendas, né? Então, é sobre essa linguagem que você tem que aprender a utilizar na hora da venda, né? Você não vai falar sobre técnicas de design, técnicas de economia, sobre metodologias. Você pode até explicar o processo depois que a venda já aconteceu, depois que a pessoa quiser saber os detalhes, tá? Mas antes disso, você tem que vender sonhos. Nunca esqueça disso, escreve isso, anota. Eu sou um vendedor de sonhos. Tem até livros sobre isso, obras literárias que explicam como fazer isso, né? Porque, de fato, é assim que acontece o jogo do marketing, é assim que acontece o jogo das vendas, tá, gente? Então, dito isto, amanhã a gente segue o baile, tá? Voltaremos, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como ativar esses pontos de conflito, o ápice dos pontos de conflito também, né? A gente vai aprofundar de novo, vai seguir mais um pouquinho sobre isso amanhã, e tratando da prática de palestras, vídeos, enfim, tá? Então, tem mais coisa pra falar sobre isso, tá? Amanhã a gente volta e a gente dá sequência do papo, tá? Um beijo. Só pra recapitular, os últimos dias a gente tá falando sobre técnicas de dicção, oratória, enfim, e agora a gente tá em técnicas de conexão emocional, tá? Só pra quem tá entrando aí, pegando o vídeo aleatoriamente em algum lugar, tá? Então volta nos anteriores, acompanha nos próximos, manda notícia, manda mensagens, manda perguntas, inbox, que a gente tá aqui pra responder e ajudar, certo? Até mais, faça um excelente dia!